Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês uma coisa, muita calma nesta aula. Eu sei que matemática é a matéria que assusta muitos de vocês, inclusive muitos têm pedido aqui nos comentários, Anderson, quando que teremos aulas de matemática? Eu sou muito ruim nessa matéria, eu odeio matemática. Pessoal, calma. Primeiramente, eu quero compartilhar com você que eu também nunca gostei de matemática, nunca gostei. E por que a gente acaba não gostando de matemática? Porque provavelmente durante a sua vida escolar foi uma matéria talvez traumática. Te ensinaram de forma errada, te ensinaram com termos difíceis, você talvez pegou parte do conteúdo de uma forma insuficiente e isso te bloqueou. Antes de explicar para você a aula de hoje, a nossa primeira aula de matemática, nós vamos falar sobre MMC e MDC, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Gente, essa aula é maravilhosa, eu digo para você o porquê. Porque certamente cairá na sua prova. É um tema extremamente recorrente em provas, um tópico extremamente quente e, portanto, tem um custo-benefício muito grande, porque você vai estudar e será realmente, de fato, cobrado na sua prova. Para acalmar você, na prova dos Correios, a nossa aula aqui, ela é voltada para a aula dos Correios, concurso dos Correios, ok? Você não precisa gabaritar a prova. Eu vou colocar até aqui na tela para que você veja o edital de 2011, aquilo que foi cobrado em matemática. E eu quero te tranquilizar antes de mais nada. Primeiro, quem passa em concurso, pessoal, normalmente não estuda tudo o que está no edital. Sério, Anderson? Como assim? É verdade. Eu já vi diversas entrevistas com pessoas que passaram em concursos de altíssimo nível, como auditor da Receita Federal, e eles disseram, nós não estudamos todo o conteúdo. Por quê? Porque na maioria das vezes é impossível, não dá tempo, não há tempo hábil para você dominar todo aquele conteúdo do edital. Você estuda aquilo que mais cai. Então, se a sua dificuldade for matemática, você vai estudar todo o edital? Não. Você vai estudar os tópicos que mais caem. Para você ter uma ideia, a última prova dos Correios foram 60 questões. 3 matérias, portanto, matemática eram 20 questões. Sabe qual o mínimo que você tinha que acertar de matemática para não ficar fora do concurso? Apenas 6 questões de 20. Se você dominar a aula de hoje, e você vai dominar com certeza, MMC e MDC, é provável que pelo menos 2 questões da sua prova sejam sobre este assunto. Verdade, Anderson? Verdade. Então você vê que você já domina quase 50% do que você precisa para não ficar fora do concurso, certo? Mais para frente, nós teremos aqui nas nossas aulas uma aula apenas de técnica de chute. É sério isso? É sério. Existem técnicas para você chutar na prova. Alguns professores seria até meio desonroso ensinar dessa forma, mas aqui, como eu falei para vocês, o nosso compromisso é te levar até a aprovação. Então nós te ensinamos as manhas, as técnicas, os bizus para que você atinja esse objetivo. Portanto, dominando a aula de hoje, você vai garantir pelo menos 1 2 ou até 3 questões de matemática na sua prova. Com as técnicas de chute, é provável que você ganhe mais 1 ou 2 questões. Fora as aulas que nós teremos de matemática ainda daqui para frente, eu já compartilhei com muitos alunos nos grupos de WhatsApp, e certamente você conseguirá atingir não só o mínimo para ser aprovado, mas até questões para ficar mais competitivo no seu concurso. Por isso que nós iniciamos pelas matérias de português e informática, para que você ganhe musculatura de concurseiro em outras matérias e chegue aqui em matemática mais tranquilo, com a bagagem um pouco maior, sem essa pressão de ter que aprender uma matéria que talvez você não goste. Antes de mais nada, eu quero contar para vocês que a matemática sempre foi traumático para mim também. A minha escola, que eu estudei da 5ª série ao ensino médio, foi considerada uma vez a pior escola da minha região, aqui da Zona Norte de São Paulo. Ela foi eleita a pior escola da região. Para vocês terem uma ideia, a minha professora de matemática no ensino médio desistiu da minha sala de aula. De tanta confusão, tanta briga, era uma escola tão problemática que professoras excelentes, inclusive formadas na USP, falaram, esse ambiente não é para mim, eu vou embora. E você imagina um jovem que está no ensino médio, que era para estar se preparando em altíssimo nível para fazer um vestibular de uma faculdade, fica sem aula de matemática. Foi isso que aconteceu comigo. E pessoal, isso causou em mim uma defasagem de aprendizado gigantesca. Isso me fez passar a detestar essa matéria. Quando eu fui para a faculdade, eu quis fazer uma faculdade top, escolhi a FECAP, a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado aqui em São Paulo, que já foi eleita a melhor do Brasil várias vezes na área de negócios. E quando eu cheguei naquela faculdade, eu sentei na mesa ali para fazer o cadastro,
e a secretária perguntou qual que é a escola que você estudou. Eu falei o nome da minha escola e, para minha surpresa, eu era o primeiro aluno da história da FECAP, mais de 105 anos, era o primeiro aluno a entrar naquela faculdade, vindo da escola que eu vim. E eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar? E, para minha surpresa, eu fiz o curso de administração de empresas. E como dizem os teóricos, você só consegue administrar o que você consegue contar. Então, um bom gestor administrador domina a matemática, porque mais para frente no curso viriam matérias de estatística aplicada, análise econômica, e você precisa dominar a matemática. E logo no primeiro semestre, houve ali a matéria de matemática básica. E, para surpresa de vocês, para minha e de vocês, a primeira prova que eu fiz de matemática, eu não tirei 0, eu tirei -2. Como é possível tirar -2? O professor, ele passava não 10 questões, ele passava 12. Por quê? Eram 10 questões mais 2 de bônus, para ver se você conseguia ir bem na prova. Eu errei não só as 10, eu errei as 10 e errei mais as 2 de bônus. Eu zerei a prova. E aquele foi um baque muito grande para mim. A sua autoestima de estudante é abalada. Era uma faculdade de pessoas de condição. As pessoas iam de Audi para a faculdade, de Mitsubishi, de carros importados, e eu indo ali de ônibus, vindo de escola pública. Então você imagina como foi para mim estar naquele ambiente. E eu não desisti. Graças a Deus, nessa época eu não trabalhava aos sábados, eu já estava nos Correios. E olha que legal, né? Mesmo sem ser bom em matemática, eu consegui ser aprovado nos Correios, com muito esforço. E o que eu fiz, pessoal? Eu pegava o sábado, eu acordava cedo no sábado, das 6h30 da manhã, e chegava a ficar o dia inteiro estudando. Eu já cheguei a ficar das 6h30 da manhã à 1 da madrugada, vendo vídeos e vídeos e vídeos no YouTube, tentando aprender. E uma dificuldade muito grande que eu achei nesse estudo é porque os vídeos não eram completos. Eu pegava um vídeo para aprender um assunto, o professor começava a falar de uma forma complicada, cheia de termos técnicos, me bloqueava, e eu, por não entender aquele termo técnico, eu ia para outro vídeo pegar a base, que me confundia mais ainda, que ia para outro vídeo, e nunca era suficiente. E eu fiquei assim por mais de um mês, assistindo muitas aulas, e, para minha surpresa, graças a Deus, na segunda prova de matemática eu não tirei 10, eu tirei 12. Eu acertei todas as 10 questões, mais as 2 de bônus. Eu quero deixar o meu exemplo para vocês, porque talvez a sua história seja como a minha. Talvez você tenha vindo de escolas péssimas, talvez não tenha tido condição de estudar na sua vida, ou talvez tenha feito ali supletivos apenas para pegar o certificado do ensino médio, e isso gerou inseguranças em você. Mas na aula de hoje eu quero oferecer um conteúdo para você, e isso vai acontecer, eu tenho certeza, que você não precisará ir em outros vídeos buscar conhecimento. Esse aqui será suficiente para você acertar as questões da prova dos Correios. Sem termos técnicos, sem palavras difíceis, você não vai escorregar em nada, porque eu vou te dar o passo a passo de como você aprender e dominar este assunto. Uma dica que eu dou para você: matemática, pegue o jeito de um professor e leve para a prova. Não fique assistindo vários vídeos, porque existem várias formas de se chegar ao mesmo resultado. Às vezes você assiste vídeos de vários professores, isso aconteceu comigo. Você vê várias técnicas diferentes e na hora da prova você não lembra de nenhuma. Então eu recomendo que você se apegue a uma única instrução, decore, entenda, aprofunde-se mais à frente para que você possa chegar na prova com segurança. Então vamos lá, pessoal? MMC e MDC, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. A primeira coisa, nós vamos entender como aplica-se esse conteúdo, porque na sua prova não vai vir escrito essa questão é de MMC ou essa questão é de MDC. Você precisa, primeiro ponto, saber identificar o tipo de questão. E eu vou te ensinar isso aqui agora. As questões de MMC, mínimo múltiplo comum, elas aparecem em questões em que algo se repete no futuro. Por exemplo, digamos que um cometa passou em 2024 e foi visto aqui a olho nu do Brasil. Esse cometa passa de 4 em 4 anos. Um exemplo simples. Quando esse cometa poderá ser visto novamente? Então é sempre uma questão assim, de alguma coisa que aconteceu e vai se repetindo, até que acontece novamente. Normalmente são dois fatos, né? Então digamos que dois corredores saíram juntos ali da largada. Um corre a 10 km por hora, outro corre a 20 km por hora. Na segunda volta, houve um momento ali que eles se cruzaram. Então eles saíram juntos,
correram, se encontraram. Quando que esses corredores se encontrarão novamente? Depois de quantas voltas? Então, é algo que se repete no futuro. São questões desse tipo que você usa o mínimo múltiplo comum. Uma outra dica, ciclos que se encontram. Então pega essas palavras-chave. Coisas que se repetem no futuro, ciclos que se encontram no futuro ou partem de um mesmo ponto. Talvez na questão venha assim, que uma carreta do SEDEX saiu, 3 carretas do SEDEX saíram de uma base em São Paulo. E elas vão e voltam para estados diferentes. Só que houve um dia ali do mês que esses colegas, esses motoristas dos Correios se encontraram novamente. Um demora 2 dias para ir e voltar, o outro demora 3, o outro demora 5, e eles vão e voltam, até que um dia do mês eles se encontram. Aí a pergunta vai dizer, em que dia do mês ou do ano vai calhar deles se encontrarem novamente? Ou seja, eles partiram de um mesmo ponto, várias coisas aconteceram e no futuro eles se encontraram de novo. Quando que isso vai acontecer? Questões desse tipo, que falam de futuro, de coisas que vão acontecendo e se repetem, coisas que partem de um mesmo ponto, acontecem, se encontram. Acontece, se encontram. São ciclos repetitivos. Questões desse tipo tratam de mínimo múltiplo comum. Entenderam? Agora, as questões de máximo divisor comum. Como que você vai identificar? Primeiramente, quando você precisa dividir uma quantidade de coisas em partes iguais. Por isso que tem essa palavra-chave aqui, é um máximo divisor comum. É o exemplo dos kits. Então, digamos que você está montando a festinha aí do seu filho, do seu sobrinho, e tem ali um grupo, tem um pote de coxinha, um pote de quibe, um pote de pastelzinho. E você quer montar kits que caiba. Cada kit vai ter um quibe, um pastel e uma coxinha. A coxinha, o quibe e o pastelzinho. Quantos kits você consegue montar de modo que não repita o salgado? Então lá tem que ter um quibe, uma coxinha e um pastel. Um quibe, uma coxinha e um pastel. Mas digamos que você tem 10 coxinhas, 100 quibes e 20 pastéis. Você concorda que não vai dar para fazer ali sem sobrar, porque são quantidades diferentes. Mas você precisa fazer o máximo de divisões comuns. O máximo divisor comum. Então, uma dica muito simples. Sempre que você pensar em máximo divisor comum, pensa no kit. Você tem uma quantidade de coisas, ou de pessoas, ou de objetos, e você quer montar o máximo de grupos possível, o máximo de kits possível. Se a sua questão trouxer essa ideia, você rapidamente vai identificar que é uma questão de máximo divisor comum. Dividir em grupos iguais, montar kits, ou dividir sem deixar sobras. Por exemplo, digamos que quando você foi lá colocar o piso do seu banheiro, né? O banheiro costuma ser um cômodo menor que os outros. Qual tipo de piso eu devo usar? Exemplo, você tem ali o chão do seu banheiro. Você poderia usar um piso pequenininho ou um piso grandão. Digamos que você compre o piso grandão. Olha só, ele vai pegar uma parte inteira do banheiro. Coube 1, coube 2. Só que quando foi colocar o terceiro, não deu o tamanho. Então, o que seria uma questão de máximo divisor comum? Qual a quantidade ideal de pisos para que dê o tamanho certo? A quantidade que você vai dividir para dar o tamanho certo. Então, você vai encontrar um piso que tenha o tamanho certinho para não ter sobras. Você vai colocar aqui, um piso que seja de um tamanho que você consiga preencher o banheiro sem deixar sobras. Então, o mínimo múltiplo comum são questões que falam de futuro, de coisas que se repetem no futuro, de ciclos que vão acontecendo e se encontram. Acontecem e se encontram. Esse tipo de questão é o de mínimo múltiplo comum. Por outro lado, a de máximo divisor comum são questões que querem dividir números, quantidades em pedaços iguais, em kits, dividir sem deixar sobrar nada.
Entenderam isso aqui? Eu peço, pessoal, que vocês tirem um print dessa tela e você vai revisar isso aqui durante todos esses meses até chegar na sua prova. Porque essa tela aqui, ela é importantíssima, porque é o raciocínio que vai te dar base e segurança para ir até a prova e saber resolver as questões. Não adianta você saber fazer a continha e não saber identificar na prova que tipo de questão estamos nos referindo. Então, dê um print dessa tela, grave, anote aí no seu caderninho ou no seu grupo de WhatsApp de estudos, grave isso. Agora vamos aos cálculos? Tudo bem. Antes de irmos aos cálculos, eu preciso que vocês lembrem. Eu sei que você não lembra, eu já sei que você não lembra. Faz tanto tempo que você saiu da escola e quando ia para a escola nem prestava atenção. Ou como aconteceu comigo, nem conseguiu ter acesso a uma aula de qualidade. Eu preciso que você lembre o que são números primos. O que são números primos? A maioria dos vídeos que eu vi por aí professores ensinando, e quando eu estudei também, eles simplesmente jogavam isso aqui e não te explicavam o que é. E você já trava de cara, porque você está tentando aprender um conteúdo novo, no qual provavelmente você já tem dificuldade, e ele joga um termo técnico que já te trava, te bloqueia e desanima. Eu vou te explicar o que é. Os números primos são números que você só consegue dividir por um ou por ele mesmo. Vou te dar um exemplo. O número 6, ele é um número primo? Vamos ver. O 6 dá para dividir por 1? Eu tenho 6 balas e divido para uma criança. Deu certo. O 6 eu consigo dividir para 2? Consigo. Eu tenho 6 balas e divido para 2 crianças. Deu certo. Porque 6 dividido por 2 é igual a 3. O 6 eu consigo dividir por 4? Por 4 eu não consigo, mas eu consigo dividir por 6. Porque 6 balas dividido para 6 crianças é igual a 1. Olha só. Só neste exemplo aqui, o 6 foi divisível por 3 números. Então ele não é um número primo. Porque o número primo, ele só é dividido por 1 e por ele mesmo. Entenderam? Lembra o seguinte, se for um número irmão, claro, gente, um professor acadêmico que realmente ensina matemática jamais daria um exemplo desse, porque seria vergonhoso para ele. Para mim não tem problema nenhum. Eu quero te dar malandragem mesmo, é manha para você passar na prova, é isso que interessa. O número irmão, esse termo não existe, tá, pessoal? Só para você entender. Pense que irmão anda junto, porque é um parzinho. O número primo, ele não é parzinho, ele é sozinho. Ele só divide por 1 e por ele mesmo. Olha um exemplo. Se eu pegar o número 2, o número 2 é divisível por 1, porque todo número é divisível por 1. O número 2 é divisível por 1. E o número 2, ele só vai ser divisível pelo próprio 2. Não existe uma outra possibilidade de você dividir o 2 por outro número. Número inteiro, tá, gente? Número que não vai vírgula. Um outro exemplo, se eu pegar o número 11, só existem 2 números pelos quais o número 11 pode ser dividido. Quais são? Por 1. E qual outro número você pode dividir o 11? Pelo qual você pode dividir o 11? Você consegue dividir 11 por 2? Até consegue, mas tem que ser o número inteiro, não pode ser número com vírgula, tá? Tem que ser o número redondinho. O único número pelo qual você consegue dividir o 11 seria por ele mesmo. Ele é um número primo. Então, para que você entenda, o número primo é aquele número que você só consegue dividir por 1 e por ele mesmo. Existe uma lista gigantesca, mas você só precisa ter uma noção dos menores, desses primeiros aqui. Ó. Quais são os principais números primos? O 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. Esses são os principais números primos. Em questões de MMC e MDC mais difíceis, é possível que eles trabalhem com números grandes para confundir o candidato. Eu vou mostrar para vocês que, historicamente, nas provas dos Correios, as questões são de nível mais simples. Eu falo isso toda hora. Não vão para a prova dos Correios com medo, porque a prova ela não é difícil. Então vocês vão ver que as questões dos Correios ela exigem um conhecimento mais básico. Se você tão somente dominar estes conceitos elementares, essa base, certamente você conseguirá acertar as questões. Então, os números principais primos, o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. Entenderam como identificar as questões? Entenderam o que são números primos? Agora vocês vão ter que entender um outro conceito, que é como você faz a conta. É isso aqui, ó. É quando você vai fatorar esse número. O que é fatorar? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, para que vocês tenham uma noção melhor, na prática, de como fazer
essa fatoração. Por exemplo, eu vou dar para vocês o número 12 e o número 30. Nós vamos encontrar o MMC desses dois números e o MDC desses dois números. Como que a gente faz isso? Fatorando. Como que você fatora? Então vamos lá. Nós temos aqui o número 12 e o número 30. Vamos achar primeiro o MMC desses dois números. Peraí que minha caneta falhou. Então vamos achar primeiro o MMC destes dois números. Como que você faz? Você tem o número 12 e o número 30, você passa um tracinho aqui e vai fatorar. O que que é fatorar? É dividir esses números pelos números primos. Olha como é simples. Então, qual o número que eu poderia usar aqui para dividir esses dois números? Vamos usar o número 2 primeiro? Vamos aqui, ó, número 2. Como que você faz? 12 dividido por 2 é igual a... Você coloca aqui embaixo o resultado, a 6. Ele desce já dividido. O 30 dividido por 2 é igual a 15. Sobrou o 6 e o 15. Qual outro número agora eu consigo colocar aqui para dividir esses dois números? Quer repetir o 2 de novo? Vamos tentar. Então, eu vou colocar o 2. 6 dividido para 2 é igual a... Deu certo? Deu. É igual a 3. Coloco o resultado sempre embaixo. Eu consigo dividir o 15... Eu consigo dividir o 15 por 2? Não consigo. Então, quando você não conseguir dividir o número pelo outro que está aqui, você faz o quê? Repete. Você desce ele igual. Entenderam? 6 dividido por 2, deu 3. Beleza. O 15 não dá para dividir para 2, deixando ele redondinho. Daria colocando vírgula, né? Mas para deixar redondinho não é possível. Então você apenas repete esse número aqui. Qual outro número que eu consigo utilizar para dividir o 3 e o 15? Olha lá, vamos pegar os números primos. 2, o 3, vamos usar o próprio 3, aqui, ó, por 3. 3 dividido para 3 é igual a 1. E a nossa meta na fatoração é chegar no número 1. Quando você chegar no número 1, congela. Parou aqui. Então, acabou a missão. 3 dividido por 3, deu 1, fechou. Agora tem o 15 ainda aqui, ó. O 15 dividido por 3, ele vai dar quanto? 5. Repete ele embaixo. Temos que chegar no 1. Já chegamos no 1 aqui, tem que chegar no 1 aqui também. Qual outro número primo que você pode usar para dividir o 5? Olha lá, o próprio 5. Você coloca o 5. Aqui não precisa mais fazer nada, porque já deu, né? Você pode repetir ele aqui embaixo. Chegou no 1, finalizou, não precisa dividir mais. 5 dividido por 5, chegamos no 1. Então, a sua meta, pessoal, é zerar isso aqui, ó. Zerar não, chegar no 1, né? Esses dois números têm que ser dividido, até chegar no 1. E aqui nós temos o resultado da nossa fatoração. O que que você vai fazer agora? Quando for um mínimo múltiplo comum, não é múltiplo de multiplicar, você vai multiplicar um pelo outro. Então, 2 vezes 2, quanto que dá? 4. Continua multiplicando. 4 vezes 3 é igual a 12. Você continua multiplicando. 12 vezes 5 é igual a... Ah, Anderson, não sei de cabeça. Aí talvez você tenha que fazer algumas continhas no dedo, ou se você não lembrar, faça no papel. Quer fazer rapidinho? Ó, 12 vezes 5, quanto que dá? 5 vezes 2, 10. Coloca o 0, sobe 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. Então, 12 vezes 5 é igual a 60. Então, o mínimo múltiplo comum de 12 e 30 é o 60. Simples assim. Então, para encontrar o mínimo múltiplo comum, você coloca os dois números lado a lado, faz a linha e começa a dividir. Divide, divide. Se não conseguir dividir, aqui, ó, desce e vai repetindo, até que você chegue 1 e 1. Qual que é o MMC? É esse cara aqui, ó. É quando você multiplica esse por esse e esse por esse e chega no 60. Então, o MMC de 12 e 30 é o 60.
Esse é o mínimo múltiplo comum. Entenderam, pessoal? Detalhe muito importante. No MMC, você multiplica todos. Um pelo outro e um pelo outro. O MDC, por outro lado, é quase a mesma coisa, com uma pequena diferença. Vejam que no MDC eu coloquei um asterisco aqui, uma estrelinha. E eu dei um apelido para o MDC. Você não vai achar essa explicação em lugar nenhum do mundo, tá, pessoal? Isso aqui é uma técnica que eu usei para eu aprender e eu usei nas provas de concurso que eu fiz na minha vida. É uma doideira minha, é um método meu que funciona comigo e eu creio que vai funcionar com você também. O MDC eu chamo de mano de chapéu. Mano de chapéu. MDC, mano de chapéu. Eu sei, é loucura, é estranho, é esquisito, é coisa de maconheiro, embora eu não fume maconha, graças a Deus, mas você vai chamar o MDC de mano de chapéu. Por que mano de chapéu? Porque o MDC é o número que usa chapéuzinho. Quer ver a diferença? Vamos fazer o MDC agora desses mesmos números, ó, 12 e 30. Você vai ver que é muito parecido, mas tem um detalhezinho diferente, que é o chapéu. Nós achamos o MMC, agora nós vamos achar o MDC, o máximo divisor comum, vulgo, apelido, mano de chapéu. A lógica é a mesma. Você vai pegar números primos pelos quais você possa dividir esses números. Então, eu quero dividir o número 12 e o número 30. Qual o número que eu usaria? Começa pelo menor, número 2. 12 dividido por 2 é igual a 6. Coloco 6 embaixo, vírgula. Vamos para o outro cara. 30 dividido por 2 é igual a 15. Coloca esse cara. O que você vai fazer no MDC? Você vai pegar, se você conseguir dividir os dois pelo mesmo número, ele é o mano de chapéu. Ele ganha um asterisco. Veja que eu consegui dividir o 12 por 2 e também consegui dividir o 30 por 2. Ele ganhou um chapéu, é o mano de chapéu. Gente, isso aqui é loucura, tá? Não existe vídeo no YouTube que explique isso. É só nessa aula que você vai aprender essa manha. É uma coisa doida, é estranho, mas funciona. Te faz acertar com certeza as questões de prova. Agora temos aqui o 6 e o 15. Qual número que eu posso usar para fazer essa divisão? O número 2? Vamos tentar. Número 2 de novo. Eu consigo dividir 6 por 2? Consigo. 6 por 2 é igual a 3. Eu consigo dividir 15 por 2? Não consigo. Quando eu não consigo dividir o 15 por 2, o que nós já aprendemos? Eu repito aqui. Só que esse 2 não ganha chapéu. Ele não é um mano de chapéu. O mano de chapéu é só quando eu consigo dividir os dois números pelo mesmo número. Então, no caso, esse 2 aqui não tem chapéu, porque eu só consegui dividir esse. Esse aqui não foi divisível por 2, então não tem chapéu. Olha que legal. O número 3 e o número 15. Qual número eu conseguiria colocar aqui para dividir que valesse para os dois? Vamos tentar o 3? Vamos. Número 3. Eu consigo dividir 3 por 3? 3 dividido por 3 é igual a 1. Opa, já chegamos no nosso objetivo aqui. Ó. Eu não falei para vocês que o objetivo é sempre chegar no 1? Chegamos. Eu consigo dividir 15 por 3? Consigo também. 15 dividido por 3 é 5, porque 5 mais 5 mais 5 é 15. Então, 15 dividido por 3 é igual a 5. Olha só, eu consegui dividir os dois números por ele. Então, esse aqui é mais um mano de chapéu, é mais um MDC, mano de chapéu. Por que mano de chapéu? Porque eu consegui dividir o 3 pelo 3 e o 15 pelo 3. Vamos continuar aqui, ó. O nosso objetivo é chegar no 1. O 1 já zerou, eu vou repetir aqui só para não ficar vazio. Eu preciso zerar esse 5 ainda. Qual número dos números primos eu consigo utilizar para dividir o 5? O próprio 5, porque o número primo ele é sempre divisível por 1 e por ele mesmo. Eu coloco o 5 aqui, o 1 esquece, o 1 já chegou no 1, não precisa mais mexer com ele. 5 dividido por 5 é igual a 1. Parei por aqui, porque eu atingi o objetivo final que era chegar no 1. Esse aqui é um mano de chapéu? Não. Por quê? Porque ele só dividiu o 5. Ele não serviu para dividir o 1. Anderson, por que você chama de mano de chapéu? Porque ao contrário do MMC, você não vai multiplicar todo mundo por todo mundo. No MDC, você só multiplica os manos de chapéu. Olha que legal.
Então você vai apenas multiplicar esse por esse. Então o MDC de 12 e 30 é 2 vezes 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Então o nosso MDC aqui é o número 6. É só isso, pessoal. Então fatorar é colocar os dois números e ir dividindo pelos números primos, que vocês já entenderam, né? Conseguiram identificar quais são esses números primos. Aí você só precisa pegar essa manha. O MMC você vai dividindo e multiplica todos por todos, e no MDC não. O MDC qual que é o macete? Mano de chapéu. Toda vez que você identificar um número que seja divisível pelos dois, você coloca o chapéuzinho. Por quê? Porque no final você vai multiplicar não todos por todos, só vai multiplicar os manos de chapéu. É isso, pessoal. Se você entender isso aqui, eu tenho certeza que você vai chegar na prova de matemática e vai acertar pelo menos 2 ou 3 questões ali só com este conhecimento. Entenderam? Se você ficou com alguma dúvida, você vai voltar o vídeo e ouvir tudo o que eu falei novamente. E agora nós vamos colocar em prática. Qual que é o nome do nosso curso aqui? Passei na Prática. É provado pela neurociência, pelo pessoal de PNL, Programação Neurolinguística, que a melhor forma, a forma mais eficiente de se reter um conhecimento, de aprender de verdade, é colocando na prática. Então você precisa entender o conceito e praticar. Por isso que nos nossos e-books, para quem já conseguiu adquirir, Combo 5.0, tem uma chuva de questões. Você veja que tem questões ali na apostila, tem questões comentadas por mim lá no Resumão de Português. Eu coloquei de brinde agora mais um e-book de questões de português e durante o curso, embora eu prometa ali 5 e-books, eu coloco muito mais, né? Já estamos em 6 ou 7 e-books ali. E durante o curso eu vou colocar mais questões. Eu quero, até o final desse curso, até chegar o dia da prova, vocês vão cansar de fazer exercícios. E quando finalizarmos esse nosso ciclo de aulas teóricas sobre as matérias, nós teremos aulas apenas de questões. Eu vou pegar uma aula só de simulado comentado. Então vocês vão cansar de fazer exercício porque é o que de fato separa os homens dos meninos. O aprovado daquele que só vai lá marcar X na prova. Algumas questões práticas agora para que vocês possam entender. Eu vou apagar a lousa, vou deixar apenas os números primos ali no cantinho, porque eu vou tentar deixar na tela para que você acompanhe a questão comigo. Vamos lá, eu vou colocar uma questãozinha aqui na tela para que vocês entendam comigo. Então, primeiro ponto, olha lá. Questão na tela. Olha que interessante. Pessoal, está aparecendo questão 23, mas entendam, é uma questão real, por isso que tem a numeração. Teve até um aluno que perguntou, professor, você foi da questão 2 para a questão 6. Não, não é isso. É porque eu pego a questão de prova, é a questão real, é a questão que realmente caiu na prova dos Correios. Essa questão, vejam lá embaixo, ó. Ela caiu na prova de agente dos Correios, atividade 1, que é a atendente comercial. O atendente comercial também é um agente de Correios, só que atividade 1. Então essa é uma questão real. Ó, vou colocar aqui na tela para que vocês acompanhem comigo. Então, primeira coisa, identificar se é uma questão de MMC ou MDC. Considere que 3 carretas façam repetidamente viagem de ida e de volta entre determinada editora em um centro de tratamento da ECT. ECT é o nome dos Correios, tá, pessoal? Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Elas fazem isso em 4 dias, 5 dias e 6 dias, respectivamente. E ao completar um percurso de ida e volta, elas retomem imediatamente este percurso. Se em certo dia as 3 carretas partirem simultaneamente da editora, então elas voltarão a partir juntas novamente dessa editora após, olha só, essa questão ela tem algumas características. As carretas saem ali dos Correios e vão para a editora. Elas saem juntas e vão para um lugar. Só que cada uma leva um tempo diferente. Uma leva 4 dias, a outra leva 5 e a outra leva 6. Olha que legal. Ele está perguntando o quê? Teve um certo dia que as 3 partiram juntas do mesmo ponto. E ele pergunta, elas partiram simultaneamente. Então elas voltarão a partir juntas novamente quando? Lembra que teve um dos 2 tipos que tinha essa característica. Você parte de um ponto, as coisas vão acontecendo e isso volta a se repetir. Vários ciclos vão acontecendo simultaneamente
até que eles voltam a coincidir. Qual tipo de questão é essa aqui? Pensa um pouquinho, MMC. Vocês viram, anotaram aí, deram um print na tela, que o MMC tem essa característica. É algo que ocorre em uma vez, partindo de um ponto, simultaneamente. As coisas vão acontecendo e se repetem. Lembra que eu dei o exemplo do cometa? O cometa passaram 2 cometas. Aconteceu, rodou o universo, se encontraram novamente. Os corredores saíram juntos da largada. Correram, se encontraram lá na frente. No caso aqui, 3 carretas saíram para fazer a entrega para a editora. Elas foram e voltaram, até que se encontraram novamente. Então essa aqui, pessoal, é uma típica questão de MMC. Agora, como que eu faço para resolver isso aqui? É simplesmente você fatorar esses 3 números e encontrar o mínimo múltiplo comum entre eles. Então como que vocês vão fazer? Quais as informações que eles dão? Uma carreta faz em 4 dias, a outra carreta faz em 5 dias e uma outra carreta faz em 6 dias. É só encontrar o MMC que vai ser a resposta da questão. Então você vai passar o tracinho e vai fatorar. O que é fatorar? É dividir pelos números primos. Então qual número eu poderia utilizar aqui para fazer a divisão desses aqui? Começa pelo menor, o mais simples, o 2. Olha que legal. Então vamos dividir. 4 dividido por 2 é igual a 2. Coloca aqui embaixo. 5 dividido por 2 não dá para fazer. Não tem como dividir 5 por 2 deixando o número redondinho, sem a vírgula. Então já que não dá para dividir, eu repito esse número aqui embaixo. Vamos para o próximo. 6 dividido por 2 dá certo, é 3. Então 6 dividido por 2 é 3, eu coloco aqui embaixo. Lembrando que o objetivo é fazer todo mundo virar 1 aqui desse lado da coluna. Vamos dividir por 2 novamente? Vamos colocar o 2 aqui. 2 dividido por 2 é igual a 1. Opa, já cheguei onde eu queria. Atingi a meta, que é chegar no 1. 5 dá para dividir por 2? Não dá. Repete aqui embaixo. 3 dá para dividir por 2? Não dá. Repete aqui embaixo. Qual outro número eu posso utilizar para dividir esses números? Esse aqui esquece, já virou 1, é só repetir. Qual número eu posso dividir o 5? A gente sabe que os números primos, eles só são dividíveis por 1 e por eles mesmos. Então, vamos colocar o 5 aqui, por exemplo. 1 esquece, já dividir. 5 dividido por 5 é igual a 1. Coloco o resultado embaixo, atingimos também o objetivo que é chegar no 1. 3 é divisível por 5? Não é divisível, pelo menos não dando redondinho. Daria se fosse com vírgula. Então, como eu não consigo dividir, eu apenas repito o número aqui embaixo. Só falta o 3 virar 1. O que a gente faz? Divide por 3, porque é um número primo. O número primo só divide por 1 e por ele mesmo. Os 1s eu repito, porque tanto faz. 3 dividido por 3 é 1. Olha que legal. Nós atingimos aqui o nosso objetivo, que é fazer todo mundo virar 1. Zerou. Como que eu encontro o MMC? Multiplica todo mundo por todo mundo. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 5 é igual a 20. 20 vezes 3 é igual a 60. Então, o mínimo múltiplo comum de 4, 5 e 6 é o 60. Pergunta a você, alguma das alternativas ele tem o número 60? Tem. Olha lá. A alternativa B é a resposta correta. Aí você marca o X, se sente o bichão e vai para casa com a certeza que você ganhou uma questão na sua prova. Legal, né, pessoal? Olha como é simples. Não precisa ter medo, não precisa ficar ansioso. Apenas domine algumas técnicas e você conquista aquela questão que vai levar você a uma mudança de vida muito bacana. Vamos para uma próxima questão? Vamos lá. Eu vou pegar uma questãozinha mais simples, só para que você entenda como funciona. Quando nós chegarmos lá na frente nas aulas de questões, eu vou trazer mais questões para você aprofundar o conhecimento. Lembra que eu falei para vocês? Eu disponibilizei o e-book, o guia de estudo, para todo mundo aí, no grupo do WhatsApp, lá na nossa página do Instagram. E veja que no e-book que eu disponibilizei para vocês, para ajudá-los a ter uma estratégia de estudo, eu falei que eu uso o método de camadas. É um método que eu criei mesmo, que me ajudou a entender como funciona a mente humana. O método de camadas é você aprender do mais fácil para o mais complexo. Você vai aprendendo aos poucos e vai evoluindo
a sua linha do tempo de estudos, a sua curva de aprendizagem. Então você aprende apenas os conceitos básicos e elementares para depois você ir para os mais difíceis. Então na aula de hoje eu só preciso que você entenda como que funciona. Lá na frente nós vamos pegar aulas de questões e você vai aplicar em exercícios mais difíceis. Porém, olha que legal, no correio não cai o difícil, cai o simples. Talvez possa ocorrer de cair uma questão mais complexa, mas vocês vejam que a regra para essa prova de nível médio, nível mais básico, é cair o exercício simples. Eu vou colocar mais uma questão na tela, já está aparecendo aí para vocês, e vocês vão identificar. Primeira coisa, é uma questão de MMC ou uma questão de MDC. Joana está preparando kits. Nossa, só de falar kits já arrepiou o cabelo do braço. É uma palavra-chave, kits. Quando você fala de kits, é alguma coisa que vai dividir. 90% de quem está assistindo já matou qualquer questão. Joana está preparando kits de doces para distribuir entre alguns convidados. Há 36 brigadeiros e 42 cajuzinhos. Ela quer separá-los em pratos de modo a ocupar a menor quantidade de pratos, mas que todos os pratos tenham a mesma quantidade de doces e sem misturá-los. A quantidade de doces que Joana deverá colocar em cada prato será, então, primeira coisa, não vamos para os cálculos ainda. Essa questão que vocês estão vendo na tela é uma questão de MMC ou de MDC? Palavra-chave, você vê que ela tem uma quantidade de doces ali, né, que são brigadeiros e cajuzinhos, são quantidades diferentes, 36 e 42, e ela quer montar kits, que tenham brigadeiros e cajuzinho. O máximo de divisão possível. O máximo de divisão comum, o máximo de kits possíveis. Qual que é? É o MMC ou o MDC? Que você monta o máximo de kits possível. O máximo de divisão sem deixar resto. Pessoal, não preciso nem falar, tenho certeza que você acertou. Essa é uma questão de MDC. Agora vamos resolver. Nós temos aqui que achar o MDC, que é o máximo divisor comum de dois números. Qual que é? O 42 e o 36. Lembrando que o apelido que nós demos na nossa técnica de concurseiro aqui, qual que é o apelido do MDC? É o mano de chapéu. Lembra que vocês vão usar essa técnica aqui embaixo na hora de fazer o cálculo. E eu destaco mais uma vez, essa técnica é exclusiva, você não vai achar em lugar nenhum desse YouTube. É só aqui no Passei na Prática que você tem acesso a esse conteúdo. Vamos fatorar esses dois números aqui. Então, qual número primo eu poderia utilizar para fatorar esses dois números? Começa pelo menor, aqui, ó. Todo número par é divisível por 2, tá, pessoal? Então, 42 dividido por 2, quanto que dá? Você pegar o 40 dividido por 2, dá 20. Você pegar o 2 dividido por 2, dá 1. Então, 20 mais 1, 42 dividido por 2 é igual a 21. Eu consigo também dividir o 36 por 2? Consigo, porque todo número par é divisível por 2. Então, 36 dividido por 2, nós sabemos que é 18. Se você tem dificuldade de fazer de cabeça, não tem problema. Você pode pegar ali no seu rascunho, lá na sua prova vai ter um espaço de rascunho e mete continha, faz continha. Se não lembrar como faz a continha, faz o dedo, mas dá um jeito de você chegar nesse resultado. Eu consegui dividir os dois números por esse número? Consegui. Então, toda vez que eu conseguir dividir os dois números, ele é um mano de chapéu. Aqui, ó. O 2 ganhou um asterisco. Já identificamos um mano de chapéu. 21 e 18. Qual número eu poderia utilizar para dividir? Vamos usar o 2 de novo. O 21 é divisível por 2? Não, não é. Eu não consigo dividir 21 por 2 sem deixar resto, até porque é um número ímpar, né? Ímpar não vai dividir por 2 dando redondo. Então, quando eu não consigo dividir, o que é que eu faço? Repito na linha de baixo. O 18 eu consigo dividir por 2? Consigo. 18 dividido por 2 é igual a 9. Então, eu consegui fazer a divisão, só que tem um detalhe. Eu não consegui fazer os dois números pelo 2. Eu consegui fazer apenas um. Então, esse aqui não ganha chapéu. Esse aqui não é um mano de chapéu. Vamos para baixo. Eu conseguiria fazer qual número aqui agora divisível por 21 e por 9? O 2 eu não vou nem tentar, porque são números ímpares. Eu conseguiria o 3? Vamos tentar. 21 é divisível por 3? 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. É possível. Então, qual o número, qual o resultado
de 21 dividido por 3? Qual que é? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21. É o 7. Então, 21 dividido por 3 é uma questão de tabuada, né, gente? É o número 7, né? 7, 14, 21, é aqui, ó. 21 dividido por 3 é o 7. Consegui. Eu consigo dividir o 9 por 3? Consigo também. 3, 6, 9. 9 dividido por 3 é igual a 3. Olha que legal. Se eu conseguir dividir os dois números por ele, achei mais um mano de chapéu. Coloco um asterisco aqui nesse número. Vamos finalizar isso aqui. Qual número eu poderia utilizar agora para fazer esses dois números virarem 1? Esses dois números virarem 1. Vamos utilizar o pequenininho de novo? O 2 eu não vou usar, porque o número ímpar não é divisível por 2 sem deixar resto. Então, se eu colocar aqui o 3 de novo, que é o menorzinho, 7 dividir por 3? Não, 7 não dá para dividir por 3. Se eu não consigo dividir, eu repito embaixo. 3 é dividido por 3? Sim. 3 dividido por 3 é igual a 1. Consegui chegar no objetivo, que é atingir o número 1. E aí, esse aqui é um mano de chapéu ou não? Não, não é. Porque eu não consegui dividir os dois números por ele. Então não é um mano de chapéu, não vai ganhar asterisco. Vamos zerar isso aqui? O 1 já era, não tem mais que conversar. Qual número eu posso utilizar para dividir o 7? É número primo, olha lá. O número primo só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então eu divido 7 por 7. 7 dividido por 7 é igual a 1. Aqui eu já tinha chegado no 1, não preciso fazer mais nada. Então, atingir o objetivo que é chegar em 1. Passa o traço e vamos multiplicar. Mas espera aí. No MMC, nós multiplicamos todo mundo por todo mundo. No MDC, que é o máximo divisor comum, nós só multiplicamos os manos de chapéu. Mano de chapéu. Então, eu só vou multiplicar o mano de chapéu 2 pelo mano de chapéu 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Existe alguma alternativa aí que dê essa resposta? Sim. A alternativa C é a resposta. Então, pessoal, olha que bacana. Eu tenho certeza que você chegou nessa aula aqui com medo, com receio, assim como já aconteceu comigo. Mas veja que com as técnicas que eu passei aqui no início, para saber, primeiro, identificar o tipo de questão, se é MMC ou MDC. Segundo, entender o que são números primos. Você entendeu? Tenho certeza. Terceiro, entender o que é fatorar, que é pegar os dois números, 3 ou 4, seja lá quantos forem, e fazer essa divisão. Entender que no MMC você multiplica todo mundo por todo mundo e tem o resultado. Entender que no MDC você não multiplica todo mundo por todo mundo, você multiplica apenas os manos de chapéu. Técnica exclusiva aqui do Passei na Prática. Acha o resultado e resolve as questões. Então, pessoal, saibam que a partir da aula de hoje vocês já estão muito capacitados para fazer a prova. Eu tenho certeza que você já assistiu às aulas de português lá, de interpretação de texto, que dá mais de metade da prova de português na interpretação de texto, classes de palavras, que é super recorrente, acentuação, um tema muito forte para a sua prova, os tipos de porquê, que você já estudou. Nós já fomos lá em informática, pegamos hardware, software, tipos de memória, entendemos como funciona a CPU e agora você pegou mais um tema muito legal de matemática, que certamente vai cair na sua prova. Eu tenho certeza que se a prova do Correio fosse domingo agora, o próximo domingo, não sei quando você está assistindo essa aula, você já conseguiria fazer questões. Você conseguiria acertar um bom número de questões em português, um bom número de questões em informática e agora questões importantíssimas de matemática. Então, se você chegou até aqui, meus parabéns, meus parabéns. Convido você a continuar nessa jornada. E como que você vai fazer isso? Faça esse compromisso conosco. Inscreva-se aqui no canal para que você receba as novas aulas. Tem sido um esforço para nós, eu confesso. Agora mesmo aqui, ó, 10 para 1 da manhã. Vocês vejam que eu estou com o olho um pouco inchado. Você fuma maconha, professor? Não, nem fumo, professor. Nem bebo, nem faço nada. Não sou contra tóxicos, sou contra os tóxicos. É sono mesmo. Estamos aqui cansados, depois de um dia exaustivo de trabalho, mas gravando aula para vocês. Eu sei que tem alunos que estudam de madrugada, estudam trabalhando, estudam no ônibus, tem mães que estão com seu filho pequeno no braço ali, e enquanto a criança dorme, a mãe vai estudar. Então é um esforço da nossa parte, como eu estou aqui ó, de madrugada gravando, como é para você também.
mas eu preciso que você faça essa aliança, esse compromisso. Inscreva-se aqui no canal para que você receba novos conteúdos, curta o vídeo para que você marque a sua presença aqui e mais uma vez eu peço, se você ficou até o final, comente aqui no vídeo, coloque a frase assim, eu amo matemática. Eu digo que até hoje essa aula foi um divisor na sua vida. Não diga mais que você odeia matemática, que você não gosta de matemática. Você vai colocar aqui nos comentários, eu amo matemática. Eu sei que a mente vai dizer, é mentira, você não ama nada. Não, diga, eu amo matemática. Porque a partir de hoje, a matemática não é mais a sua inimiga. Ela é uma aliada para que você acerte questões e consiga o seu tão sonhado emprego público federal. Então fica aqui a nossa aula de hoje. Um forte abraço e até o próximo vídeo. É isso aí.